Saudações, daqui mais uma vez, Hélder Simbad, crítico literário e professor de literatura. Hoje vamos falar sobre Agostinho Neto frente à crítica literária contemporânea. Falamos de uma crítica racional, despida de preconceitos, despida de ideologias políticos literárias. Vamos falar de uma crítica inteligível, de uma crítica que resulta do saber contido nas obras literárias, que se vai relacionar com o saber pré-existente na teoria da literatura e noutros campos do conhecimento humano, porque a literatura não se explica apenas com a teoria da literatura. É necessário que se reconverta, por vezes, determinadas teorias de outros campos categoriais em teorias literárias, no caso. Toda crítica literária é a interpretação dialética e científica das ideias objetivadas formalmente nos materiais literários, na obra literária, no caso. E uma interpretação literária deve ser sempre inteligível, pese embora a literatura decorra da subjetividade humana, da diferente maneira como o homem encara a natureza. A crítica tem de ser sempre inteligível e sustentada, conforme já dissemos, por um conjunto de saberes pré-existentes que, no âmbito dessa extração das ideias que são objetivadas formalmente nos materiais literários, no caso na obra literária, concorre sempre para uma construção de um novo saber. Toda interpretação tem de trazer consigo um novo saber. Não vale a pena interpretar se não tivermos a trazer nada de novo. Não é crítica literária grande parte das interpretações acríticas sobre a obra de Agostinho Neto. E parte dessa interpretação, essa interpretação nós encontramos distribuídas em jornais, monografias, dissertações de mestrados e teses de doutoramentos, para além das opiniões que são emitidas a nível das rádios e da própria televisão. Os comentaristas, não vamos chamar estes de críticos literários, movem-se sempre num espaço sensível, e a crítica literária que daí resulta tende a ser geralmente impressionista, porque nos remete simplesmente à psicologia do leitor, a tautologias. Eu penso que trata-se, na verdade, de uma crítica que geralmente nasce de três atitudes que são consideradas acríticas, que a atitude doxográfica, a atitude moralista e a atitude ideológica. Fundamentalmente, esta última é a principal atitude que norteia os nossos estudos literários de um modo geral. Por isso, no espaço literário angolano, Agostinho Neto vai ganhar, por exemplo, alcunhas, dentre várias alcunhas, como de profeta. De profeta, atribuir poderes sobrenaturais a um homem. De facto, não é comum, mas é um homem. Atribuir poderes sobrenaturais a um homem por força dessa ideologia, dessa crítica feita de paixões, dessa interpretação mitológica, dessa interpretação mística do fenômeno literário, dessa interpretação sensível. E o poema Havemos de Voltar é, dentre outros poemas, aquele que mais provoca esse sentimento no âmbito da crítica literária, de se atribuir poderes sobrenaturais à figura de Agostinho Neto, retirando-lhe assim
é isso que essa crítica faz, a sua capacidade a sua possibilidade de ser um ser intelectual que faz uma leitura de um determinado cenário e consegue dizer, fruto da conjuntura, que daqui a X anos estaremos a fazer isso, estaremos assim. Esta é uma abordagem sociológica, é uma abordagem social. E interpretar assim, né, atribuir poderes sobrenaturais a poetas, é mover-se dentro de uma teologia ou de uma mentalidade teológica e irracional. O que tem de acontecer na literatura angolana é os leitores, os intérpretes ou transdutores deixarem de confundir o poeta presidente e o presidente poeta. E geralmente nos seus livros nós não lemos na capa Antônio Agostinho Neto. Este meu já está velho, tem muitos anos. Nós não lemos Antônio Agostinho Neto ou Dr. Antônio Agostinho Neto. Nós lemos Agostinho Neto, que é para se demarcar, e se calhar ele ao assinar assim os seus próprios livros, ou o seu livro publicou apenas uma obra, Estamos Vivos, que é a Sagrada Esperança, ao assinar Agostinho Neto, é para se demarcar do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto. Certa vez perguntou-se a uma menina perguntou a um professor, agora investigador, Dr. Oswaldo Silva, por que é que o Dr. Antônio Agostinho Neto é o poeta maior, e o professor sarcasticamente respondeu: por que é presidente? Bem, mostrando que, na verdade, as interpretações que se fazem a respeito da obra do Neto muito estão articuladas a essa condição de ele ter sido presidente da República e liderar politicamente, historicamente, o partido que domina o nosso cenário político, no caso o MPLA. Então, nós vamos agora falar sobre o neorrealismo e realismo, na verdade a corrente que norteou a atividade de Agostinho Neto enquanto escritor, né? A poesia de Neto é realista, é assim que muita gente diz. A poesia realista ou neorrealista, seja lá que expressão vamos usar, constituiria na verdade um enorme oxímoron, na medida em que toda a poesia é resultado de uma construção operatória da realidade. E essa construção operatória dá-se por força da transformação da linguagem. Logo, a poesia é um produto ficcional, e dizer poesia realista, estaremos diante de um tremendo oxímoron. São duas palavras que se excluem, essa expressão poesia realista. Mas nós vamos usar aqui apenas como um movimento, a escola que terá norteado o fazer criação ou a produção de Agostinho Neto. Então, a poesia realista para nós resulta-se-nos incoerente. Vamos aqui assinalar o neorrealismo como essa corrente de reforma social que procura denunciar, reformar a sociedade, e por isso vai usar signos muito próximos aos da linguagem corrente. Aqui vamos tentar encarar a literatura como esse sistema modelizante secundário, como nos ensina a teoria da literatura. Ainda a respeito do neorrealismo, não é em vão que Jean-Paul Sartre, no âmbito do compromisso literário, estimulava os autores
a produzirem uma literatura de reforma, a entenderem a arte como um compromisso social. Mas Sartre reconhecia que a sintaxe da poesia, a sua falta de pragmatismo, que decorre dessa associação, dessa combinação metafórica dos signos, Jean-Paul Sartre reprovava o uso da poesia para esse fim, estimulava, na verdade, essa reforma através da prosa. Então, ainda vamos reforçar essa posição de se constituir como um nome oxímoro a expressão poesia realista. Então, vamos agora procurar falar sobre a poesia de Agostinho Neto, que encontra muitos simpatizantes e inimigos. Isto é que faz dele um grande poeta. Eu acho que os grandes poetas ficam nas bocas das pessoas sempre por duas razões: por serem amados e por serem odiados. A obra de Neto está longe de ser perfeita. E eu não conheço nenhum escritor ainda que tenha uma obra, que tenha publicado diferentes livros e todos eles sejam de uma perfeição, que todos eles sejam considerados clássicos. Por vezes os escritores são clássicos por um ou dois livros. A obra de Neto, desse ponto de vista, está longe de ser perfeita. Vale aqui reforçar que esse meu trabalho de crítica literária nada tem que ver com orientação política ou universitária. É uma crítica à margem daquela que é feita na universidade, e aliás nós aqui criticamos essa visão teológica que se tem da obra de Agostinho Neto, nasce da própria universidade, ok? Porque a universidade é a extensão do poder, é uma das formas de realização do poder, e os currículos dependem muito daquilo que são os desígnios do próprio poder. Então, a poesia de Neto, digamos, está longe de ser perfeita. A obra de Neto está longe de ser perfeita, conforme já foi aqui referido, mas também longe de ser completamente medíocre, como algumas vozes nos querem ensinar, né? Nos querem ensinar. A poesia de Neto é para ser lida em voz alta, porque ela é profundamente emotiva e encerra uma musicalidade com tonalidades variáveis que vão decorrer da interposição às anáforas. Ele não é um poeta da rima, longe disso. Vão decorrer das anáforas e principalmente da sintaxe poética a que ele se refugia. E nós vamos já daqui a pouco falar dessa sintaxe poética. Neto não faz recurso a metáforas exorbitantes. Não é Pablo Neruda, não é João Maimuna, não é José Luís Mendonça, não é Fernando Pessoa, pois embora em um outro texto notemos alguma aproximação a Fernando Pessoa, principalmente em Renúncia Impossível, e também noutros textos, porque Neto reúne, como diria Jorge Macedo, reúne no dizer, ou encerra na densidade do dizer poético, o dizer filosófico. A poesia de Agostinho Neto resulta-se-nos bastante filosófica, apesar dessa não interposição frequente a figuras de pensamento, aos tropos, que são na verdade aquelas figuras que tornam os textos mais exuberantes. E eu quero aqui sublinhar o pensamento de Zvetat Todorov, segundo o qual a conotação não decorre apenas dos tropos, ok? A conotação não resulta apenas dos tropos. Esse modo como Neto usa a sintaxe poética,
essa filosofia que ele vai concentrar na sua poesia faz dela também conotativa. Nem toda a gente consegue interpretar facilmente a sua poesia, ou melhor, parte da sua poesia, porque parte dela resulta-nos profundamente denotativa. Eu falo, por exemplo, do Havemos de Voltar, que é uma poesia de premonição, que é resultado, que até é apresentado por muitos como o seu grande poema, como o seu clássico. É uma poesia bastante denotativa, né? Esse desejo de se transformar neto em profeta é que faz com que usemos um poema que nem está dentro dos seus melhores poemas, como o poema de bandeira. Estávamos num contexto colonial, num contexto de muito sofrimento, num contexto de luta. Neto tinha muita motivação para escrever textos com muita alma. Mas essa poesia resulta-se-nos também bastante prosaica, ou grande parte dela. Neto vai oscilando entre essa poesia, digamos que algo narrativa, e a poesia como tal, dessa sintaxe rigorosa. Vamos então aqui tentar analisar um texto, Adeus à Hora da Largada, entre uma sintaxe prosaica e poética. E esse texto chega a ser, digamos, a meta-linguagem de quase todos os textos de Agostinho Neto, na medida em que nós vamos encontrar essa delimitação da sintaxe lírica rígida e a prosa constituída por orações coordenadas, subordinadas nesse caso. Voltemos então à questão do Adeus à Hora da Largada, entre uma sintaxe prosaica e sintaxe poética. Vamos procurar aqui fazer essa distinção entre a sintaxe prosaica, é aquela sintaxe horizontal que toda a gente conhece, em que vamos encontrar diferentes unidades, sintagmas, lexemas, morfemas e etc. E esses sintagmas vão estar ligados através de conectores discursivos e etc. Ela pode aparecer em verso ou em prosa e ainda assim continuará a ser prosa, por força disso. Constituída geralmente, ou as palavras ou as frases são ligadas às orações por determinados processos, subordinação, coordenação e etc. Então, a prosa e a poesia, a sua distinção não é formal, é a nível do conteúdo, e nós vamos provar isto a partir da poesia de Agostinho Neto. A sintaxe lírica rigorosa caracteriza-se, na verdade, por um movimento parabólico, ou seja, um movimento de retorno que nos permite ler o texto de baixo para cima. Ok? Adeus à hora da largada. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis, mas a vida matou em mim esta mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe, a esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje somos as crianças nuas das senzalas do mato, os garotos sem escola a jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos, os contratados a queimar vidas nos cafezais, os homens negros e ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Somos os teus filhos dos bairros de pretos, além aonde não chega a luz elétrica, os homens bêbados a cair, abandonados aos ritmos de um batuque de morte. Teus filhos, com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos. Agora observa de baixo para cima. O poema continua, mas continua prosaico e começa também algo de forma prosaica. Nós mesmos, com medo dos homens,
com medo de atravessar as ruas, com vergonha de te chamarmos mãe, com sede, com fome, teus filhos, abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Os homens bêbados a cair, além aonde não chega a luz elétrica dos bairros de pretos, somos os teus filhos, e temer o rico, que devem respeitar o homem branco, os homens negros ignorantes, os contratados a queimar vidas nos cafezais, somos nós mesmos, nos areais ao meio-dia, os garotos sem escola a jogar a bola de trapos, somos as crianças nuas das senzalas do mato, hoje partidos para uma fé que alimenta a vida, os teus filhos, a esperança somos nós, sou eu, minha mãe, sou aquele por quem se espera, eu já não espero. Conseguiram ter noção dessa sintaxe? Uma sintaxe parabólica. E aí vamos buscar, acho que é Oral de Campos, que diz, brasileiro, que dizia que um poema começa onde ele termina. Quando este poeta brasileiro diz isso, está a ensinar-nos a sintaxe da poesia, essa sintaxe parabólica. E vocês podem encontrar essa matéria num artigo que eu publiquei no Jornal Cultura, em que eu falo sobre as poéticas contemporâneas e deixo algumas notas teóricas sobre a sintaxe da poesia. Diferente da prosa, nesse texto que a gente acabou de ler, e este ainda vai ser a sua continuidade, é impossível nós encontrarmos aí orações subordinadas ou orações coordenadas. Orações ligadas pelo processo de subordinação ou coordenação, porque há um corte que é para possibilitar essa sintaxe, a existência dessa sintaxe. Agora vejamos nessa estrofe, ainda do mesmo poema Deus a Hora da Largada: amanhã entoaremos hinos à liberdade, quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Nós temos aqui duas orações ligadas por subordinação, ok? Esta passagem, essa estrofe, apesar de estar escrita em verso, é puramente prosaica, ok? Mas esta é uma análise apenas, digamos que formal. Existe o prosopoema, e não foi aqui pretensão de Agostinho Neto fazer prosopoema, que é na verdade um texto em que um texto que exige muito dos autores a interposição a essas figuras de tropos, né? E grandes poetas geralmente escrevem sobre essa prisma do prosopoema. Herbert Welder, encontramos até alguns textos no próprio Walt Whitman, Baudelaire, dentre outros poetas. Em termos conteudísticos, do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista psicopatológico, nós encontramos neste texto um sujeito poético bastante ansioso, cansado de esperar, porque teve de suportar muitas adversidades, e a ansiedade geralmente resulta disso, né? Suportar diferentes adversidades, e ora vai se dirigir a uma mãe singular, ora a todas as mães negras, porque ela acumulou o sofrimento de todos os seus irmãos, para dizer que já não espera, está cansado de esperar dele. Agora as pessoas é que devem esperar dele. É um texto, e nós já dissemos aqui que os textos de Agostinho Neto são bastante ricos do ponto de vista conteudístico. E neste texto ele vai abordar diferentes temáticas que são na verdade as razões dessa ansiedade do sujeito poético que apreciava senzalas ou viveu em senzalas do mato, onde as crianças não tinham roupas, participou de trabalhos esforçados, via a falta de escola na região em que vivia, a submissão do homem negro ao homem branco, quando
na Carta Magna dos Direitos Humanos, os homens nascem todos iguais, sem desprimor para a raça. Não diz que o branco é superior ou o negro é superior. Trata também a questão das assimetrias e, como resultado dessas assimetrias, dessa falta de escola, dessa forma precária de ser tratada como é rica, sim, do ponto de vista conteudísticos. Em termos formais, vai oscilar, ora, numa poesia bastante narrativa, ora vai apresentar uma sintaxe muito rígida e pura, e que os próprios poetas angolanos contemporâneos, desde os anos 80 até os nossos dias, têm dificuldade em entender a sintaxe da poesia. Ok? Então, nós vamos voltar aqui com outros assuntos. Vamos preparar um trabalho relacionado com José Maia da Silva Ferreira, que é um poeta que tem sido lido com preconceito, né, por força de uma teoria fantasma chamada angolanidade literária, que o afasta ou que o tenta banir da instituição literatura angolana. E por vezes essa teoria é por vezes tão absurda que também afeta grandes prosadores que só enriquecem a nossa literatura, como o próprio Agualusa. Também sobre este vamos falar nos próximos capítulos, mas nas próximas sessões. Mas agora mesmo vamos preparar uma aula sobre Maia da Silva Ferreira, o porquê dele ser um poeta genuinamente angolano. O ser angolano não está relacionado com a raça. Angola é um país constituído por diferentes grupos étnicos e por pessoas de diferentes raças, mestiços, brancos, negros e etc. Então voltamos na próxima sessão. Quero desculpar as interrupções, mas infelizmente é mesmo assim. Até mais.